Pai do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Estão tudo bem? Glória a Deus por isso. Ter manutenção na sua vida espiritual? Meu irmão, tem isso também. Fazer manutenção na vida espiritual. Você nunca ouviu falar disso? Eu vou explicar para você. Mas antes eu quero contar uma historinha para você. Tem uns 3 meses mais ou menos que eu levei meu carro. Meu carro é um carro, né, já tem mais de 10 anos. E eu levei ele para fazer uma manutenção, ver amortecedor, essas coisas numa loja, né? Cheguei lá, porque meu carro estava, né? Eu estava sentindo um carro meio esquisito, levei meu carro para lá. E aí tiraram os pneus, tiraram tudo e viram que só tinha um amortecedor que estava mais ou menos, o resto estava tudo bom. Por incrível que pareça, meu carro tem mais de 120 mil quilômetros. E ainda estava com o amortecedor original do carro. Ele não estava com o amortecedor, já tinha sido trocado, não. Nunca foi trocado o amortecedor. Se fosse uma outra pessoa que quisesse economizar, o que faria? Não, deixa aí o amortecedor aí, tá tudo bem e eu vou andando com ele. Não, eu peguei, como eu estava com dinheirinho, eu resolvi trocar os 4 amortecedores do carro e agora estou andando muito bem com o carro. O que isso tem a ver com este vídeo que nós estamos falando aqui? Meu irmão, assim como num carro, num automóvel e na casa nossa, né? E tudo que a gente tem que fazer uma manutenção preventiva. Para quê? Para que a gente não seja pego com aquele material, aquele carro, a casa, né? Telhado, né? Que deu uma chuva e começa a pingar, o carro começa a dar problema e você tem que gastar muito mais para consertar aquele problema que tem no carro ou na sua casa do que se você tivesse feito uma manutenção preventiva e tivesse trocado aquela peça que estava com defeito. Da mesma forma é a nossa vida espiritual. Você sente que a sua vida espiritual está fraca, está estagnada? Você sente isso? Você já teve essa impressão? A manutenção espiritual é essencial para fortalecer a nossa fé e nos manter firmes na caminhada cristã. Assim como o carro que eu falei agora há pouco precisa de manutenção, precisa de uma revisão regular para você continuar andando no carro e usufruindo dele, nós também precisamos fazer uma revisão na nossa vida espiritual. Nós precisamos ver se a nossa vida espiritual está sendo conduzida da maneira correta. Porque, meu irmão, pode acreditar, no dia a dia as coisas são tão corridas que muitas das vezes você não nota que a sua vida espiritual está ficando estagnada, está dando um decréscimo na sua vida espiritual. Então hoje nós vamos falar como você pode manter a sua vida espiritual saudável com base na palavra de Deus, é claro. O primeiro grande pilar, né, do relacionamento com Deus, o grande pilar para a gente manter uma vida espiritual saudável, uma manutenção da nossa vida espiritual, é a oração. A oração é uma conexão direta com Deus. A oração faz parte da nossa manutenção espiritual. Jesus nos ensinou a orar e deu exemplo, né, ao se retirar para momentos de oração com o Pai. Está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 16. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia nos orienta assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam em tudo os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ação de graça. A oração fortalece nossa relação com Deus e nos traz paz no meio das dificuldades. E não é só isso, não é só fortalecer a relação com Deus. A oração é uma arma poderosa. Na realidade, é uma das armas mais poderosas que Deus colocou em nossas mãos. Então, oração abre portas, oração levanta barreiras, oração cura, oração salva, oração nos guarda, nos dá livramento. Muitas das vezes a gente orando, Deus traz até nós alguma revelação daquilo que vai acontecer, o que pode acontecer. Prepara o nosso coração muitas das vezes para coisas que vão nos acontecer. Então, esse relacionamento com o nosso Deus, ele é essencial. Você tem que ouvir a voz de Deus. Você tem que estar sempre em espírito de oração.
E quando eu falo espírito de oração, meu irmão, não estou falando você se enfiar só no quarto, não, ou ir lá no monte, não. Quando eu falo espírito de oração, é você estar sempre falando com o Pai, sempre orando, sempre estando ligado com o nosso Senhor. Você pode orar onde você quiser, você pode orar no monte, você pode orar no seu quarto, mas de maneira nenhuma a qualidade da oração vai ser maior ou menor porque você está no monte ou no seu quarto. Então, a gente deve orar a Deus. E como é que a gente deve orar a Deus? A gente deve orar com o nosso coração. A nossa boca, ela profere até palavras bonitas, meus irmãos, mas o que vem, o que agrada a Deus, é que vem daqui de dentro. O que vem daqui de dentro é que agrada a Deus. Todas as vezes a gente vê aquelas orações bonitas na igreja, né? Aquelas coisas, né? Aqueles floreios todo. A gente muitas das vezes pensa que Deus só ouve aquele tipo de oração. Negativo, meu irmão. Deus ouve oração curta, Deus ouve oração longa. O que importa é o objetivo e como você está orando. Se você abre o seu coração para o Senhor. Um outro grande pilar da sua manutenção espiritual que você tem que fazer é a leitura e meditação na palavra de Deus. Meu irmão, é essencial que você leia a palavra de Deus e mais, que você examine, entende e estude a palavra do Senhor. A Bíblia é nosso manual de vida. O salmista declarou o seguinte: é lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. Está lá em Salmos 119, versículo 105. Josué foi instruído a meditar na lei do Senhor. Está lá em Josué capítulo 1, versículo 8. De dia e de noite, para prosperar sobre os seus caminhos. Quando nós lemos a palavra, nós aprendemos mais sobre Deus e como viver de acordo com a sua vontade. Não basta só você ler a Bíblia, meu irmão. Você não pode ler a Bíblia, tá? Sabe a Bíblia? Esse livro preto aqui, ó. Uns são azul, amarelo, são floridos, vermelho, rosa, né? Tem de tudo quanto é jeito, né? Esse livro aqui, ou essa coleção de 66 livros, meu irmão, é o seu manual para você ir para o céu. Tá? O que está para você, o caminho para você ir para o céu está aqui. Se você não conhece o manual, meu irmão, se você não conhece o manual da sua geladeira, se você não souber que ela é 110, se você ligar na 220, você vai queimar a sua geladeira que você comprou. Se sua esposa está lá, quer fazer o cabelo, usar o secador, se ela enfiar um secador 110 numa tomada 220, vai pegar fogo o secador e pode pegar fogo no cabelo da sua mulher também. Só porque não foi lido um manual explicando como fazer as coisas. Então a palavra de Deus é um manual para você ir para o céu. O que você tem que fazer para ir para o céu? E você tem que examinar, tem que conhecer, tem que ler. Eu não estou falando para você decorar versículo, não. Tem muita gente que decora versículo, mas não aplica nada desses versículos na sua vida. Você tem que conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e aplicar ela na sua vida. Ela é luz, ela é caminho, ela é lâmpada para os seus pés. Não existe lâmpada apagada, meu irmão. Ela ilumina, ela tem que iluminar o seu caminho. Então, uma das razões, porque muita gente não encontra força, muitas das vezes não quer ir para a igreja, é por causa de falta de leitura e estudo da palavra de Deus. É ela que te vivifica, é ela que transforma o seu desânimo em valentia, em vontade de ir e aprender mais dele. Então, leia a palavra de Deus, faz parte da sua manutenção diária. Outra coisa muito importante é comunhão. Comunhão. Nós estamos vivendo hoje em dia aquele momento lá de desigrejado, tem gente que não quer ir para a igreja, porque vê um monte de problema na igreja. Realmente, eu vou dizer uma coisa para você. Problema na igreja, meu irmão, vai ter sempre. Desde o tempo lá de Cristo teve problema. Coitado de Paulo. Paulo sofreu por causa das igrejas que ele fundou. Paulo sofreu por causa da ingratidão de muitos irmãos. Paulo sofreu por querer incompreendido e até mesmo execrado em muitas delas. Mas Paulo jamais desistiu de ter comunhão. Ele nunca se isolou, ele nunca se enfiou dentro de uma caverna como um eremita
Ah, eu me basto, eu vou ler a palavra de Deus e eu tenho comunhão com o Senhor. Negativo. Para você ter comunhão com Deus que você não vê, você tem que primeiro ter comunhão com o seu irmão que você vê. Mesmo com suas falhas, os seus defeitos, os seus problemas, Deus quer que você tenha comunhão. Estar em comunhão com nossos irmãos fortalece a nossa fé. A igreja primitiva se reunia constantemente para orar, aprender, compartilhar tudo com o que tinham. Está lá em Atos, capítulo 2, versículo 42. Hebreus, capítulo 10, versículo 25, nos lembra o seguinte: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros. O convívio com outros cristãos nos ajuda a crescer, a nos manter firmes na fé. Meu irmão, é muito necessária a comunhão. Se você não tem comunhão com seu irmão, você se sente vazio. É necessário que a gente converse com o irmão. A gente, às vezes, muitas das vezes, discorde dos nossos irmãos, porque eles também discordam da gente. Então, a gente não pode moldar os nossos irmãos à nossa maneira. Eles têm seus defeitos e nós também. Eles têm suas qualidades e nós também temos as nossas qualidades. A Bíblia diz para a gente suportar. Suportar é aguentar firme, meu irmão. Segurar firme e não deixar cair. Então é necessário que a gente tenha comunhão com seu irmão. Muitas das vezes é difícil, dá trabalho, dá, mas sem comunhão, sem comunhão com o nosso irmão, dificilmente você terá comunhão com Deus. Outro grande pilar da sua manutenção espiritual, vai anotando aí, é praticar o amor e serviço ao próximo. Jesus nos ensinou que nós devemos servir aos outros. A nossa função como crentes, como servos de Deus, não é ser servido. Não sei se você sabe disso. O pastor, por exemplo, é o maior serviçal da igreja. Ele tem que servir todo mundo. Ele próprio, o próprio Jesus deu exemplo. Lavou os pés dos discípulos como exemplo de humildade, de serviço. Está lá em João, capítulo 13, versículo 14 até o 15. Tiago, capítulo 1, 27, fala assim, que a religião pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades. Então, quando a gente ajuda os outros, nossa fé se torna mais viva e autêntica. Quando eu falo cuidar dos outros, ao próximo, meu irmão, eu não falo só cuidar do nosso irmão da igreja, não. Claro que a Bíblia está falando lá, primeiro os domésticos da fé. Porém, nós temos que cuidar de todo mundo, desde a pessoa que a gente não conhece até aquela conhecida. Muitas das vezes é difícil, vem a ingratidão, a gente cuida, e de repente a pessoa nem quer mais saber da gente, não quer nem mais falar com a gente, está passando na rua, vai para outra calçada, é uma ingratidão. Mas Jesus mandou a gente cuidar, não falou que é para a gente cuidar só para quem agradece a gente ou quem tem gratidão conosco, não. É para a gente cuidar, é para a gente servir. Então, meu irmão, use esse pilar na sua vida. Eu duvido que a sua vida espiritual não vai ficar muito melhor quando você começa a servir as pessoas. Sirva, deixe o seu eu de lado, deixe o seu orgulho de lado, sirva e sirva com alegria, porque o Senhor se agrada muito disso. Outro grande pilar, uma coisa muito boa para você fazer a manutenção na sua vida espiritual, você dá aí um gás na sua vida espiritual, é o jejum. O jejum como disciplina espiritual. Vamos aí falar sobre o jejum. Primeiro, se você é doente, meu irmão, olha, eu sou diabético. Se eu ficar 2 horas sem comer alguma coisa, de vez em quando minha esposa aí dá um cafezinho para mim, dá um biscoitinho, porque se eu parar de ficar umas 2, 3 horas sem comer, meu irmão, começa a ficar tonto, começa as coisas muito dançar na minha frente, eu tomo insulina, eu tomo medicação. Então, jejum para mim tem que ser curto. Tem que ser curto. Se você é doente, se você é enfermo, se você tem problema de saúde, meu irmão, não vai se atrever a fazer um jejum de 24 horas, não. Não vai se atrever a fazer um jejum de 12, até de 6 horas, meus irmãos. Porque senão você vai passar mal. Deus não quer sacrifício, viu? Sacrifício eu não quero, eu quero obediência. Sacrifício de tolo, não. Já deixa o sacrifício de tolo fora da sua vida. Que isso é sacrifício de tolo. Você não vai ficar mais santo porque você jejua, não.
O jejum é uma prática que nos ajuda a focar mais em Deus. Jesus jejuou por 40 dias no deserto antes de iniciar o seu ministério. Isaías explica que o verdadeiro jejum deve ser acompanhado por uma vida de justiça e compaixão. Quando jejuamos, fortalecemos o nosso espírito e nos aproximamos mais do Senhor. Veja bem, o jejum, meu irmão, o jejum é para fortalecer você espiritualmente. Você enfraquece o corpo e assim o seu espírito se fortalece. Você mortifica a sua carne e assim o espírito fortalece. Deus te dá várias coisas no período que você jejua, mas esse jejum tem que ser, como eu falei, com justiça e compaixão. Não adianta nada, meu irmão, você está lá imerso em pecado, imerso em corrupção e você está jejuando. Esse jejum não agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus é quando você verdadeiramente está se santificando diante de Deus naquele jejum. O jejum pode ser feito por vários objetivos, mas o principal deles é te fortalecer espiritualmente, como Jesus fez. Eu posso jejuar 40 dias? Não pode jejuar 40 dias, senão você morre. Ninguém fica sem comer 40 dias. Esse tipo de jejum de 40 dias que você vê na Bíblia, o jejum lá de Jesus, o jejum que Moisés passou, ficou lá no monte, são jejuns extraordinários, que tem pouquíssimo na Bíblia, são jejuns extraordinários, são milagres, que Deus sustentou os nossos irmãos e a Jesus assim, mas de maneira nenhuma, meu irmão, vai fazer isso não. Muita gente já morreu por causa disso, foi jejuar, se achar mais santo que os santos e acabou morrendo, passando muito mal, muita dificuldade por causa disso. Respeite o limite do seu corpo. Deus entende e sabe que você é pó e cinza, tá bom? Então jejue, pratique o jejum, não precisa ser todo dia, mas um jejum para te fortalecer espiritualmente. Outra coisa que fortalece muito, que faz com que sua manutenção espiritual do dia a dia seja muito facilitada, e você não precise aí, entrar na oficina para trocar um monte de peças da sua vida espiritual. É cultivar um coração grato. Olha, gratidão agrada muito a Deus. Tem gente que é grato e tem gente que é ingrato, mas a gente tem que ter um coração grato. A gratidão é a chave poderosa da vida espiritual. Quando você é grato, meu irmão, quando você agradece aquilo que lhe é feito, quando você agradece, quando você tem gratidão pelas coisas e não ingratidão, Deus abre as portas para você. Você pode ter certeza. Deus não vai abrir a porta para você só porque você está dizimando. Deus não vai abrir a porta para você só porque você deu seu carro na igreja, deu lá naquela fogueirinha famosa lá, vai fazer aquilo ali. Não. Deus quer você com o coração grato. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Paulo nos ensina assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Um coração grato, meu irmão, nos ajuda a confiar mais em Deus e a enxergar suas bênçãos em nossa vida. Olha só, olha que palavra poderosa. Quer dizer que eu tenho que dar graças em tudo? Até nas coisas ruins que me acontecem? Quer dizer, eu estou doente, eu estou enfermo, eu estou num hospital, todas as vezes aí com uma doença terminal, ou estou passando dificuldade financeira, ou ninguém me entende, ninguém me compreende, todo mundo me despreza, então eu tenho que dar graças por isso? Tem. Eu vou dizer por que você tem que dar graças por isso. Porque tudo é experiência na sua vida, meu irmão. Você aprende do dia a dia. A vida com Deus vai te ensinando, ela vai moldando você. Você é uma massa bruta, embrutecida. Igual aquele diamante que se tira da terra. O diamante que tira da terra, meu irmão, não é aquele diamante bonitinho não, que tem na joalheria, que você toda vez passa lá no shopping, vê aquele anel bonitinho, cheio de brilhante. Aí você olha o preço lá, 70, 80 mil reais. Até o diamante chegar ali, meu irmão, ele teve que passar por um processo. Ele teve que ser lapidado. Ele teve que ter se tirado da terra, teve que ser limpo, ele teve que ser cortado, ele teve que ser devastado, lixado,
ele teve que ser cortado de novo, ele tem que ser polido até ele chegar à feição de diamante que você muitas das vezes quer, mas você não pode ter, eu também não posso, né? Eu queria poder ter para dar para minha esposa, mas não posso, né? Então você só olha. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Quando você tem um coração grato, meu irmão, quando você, embora os problemas da vida se apresentem, embora as dificuldades da vida às vezes façam até você chorar, você pedir, clamar a Deus misericórdia, aquilo serve para você estar sempre no caminho do Senhor, estar sempre na sua direção. Então seja grato, meu irmão. Seja grato pelo muito, seja grato pelo pouco, seja grato pela a vida que você tem, seja grato pela casa que você tem, a comida que você tem. Está comendo ovo com arroz, meu irmão? Glória a Deus por isso. Tem gente que nem ovo com arroz tem, meu irmão. Tem gente que comeu hoje, não sabe o que vai comer amanhã, meu irmão. Não sabe o que vai suceder. Tem gente doente no hospital que vai dormir hoje à noite, mas ele não sabe se amanhã ele vai despertar, se a morte vai chamar ele, vai levar ele embora. Ele não sabe. E você está aí, você está vendo o vídeo, você tem internet, você tem luz na sua casa, porque você está vendo internet, você tem computador, você tem um celular, você tem uma casa, está chovendo aí onde você mora, você tem abrigo, meu irmão, você não está debaixo de um viaduto. Olha só com quanta coisa a gente tem que ser grato ao Senhor. E a maior gratidão que você tem que ter é a sua salvação. Você está salvo, meu irmão. Você está salvo, andando nas pisaduras de Cristo. Quer ver gratidão maior do que essa? Então, faça da sua vida essa manutenção. Seja grato, né? Agradeça a Deus e agradeça a quem lhe ajuda nessa caminhada tão difícil nessa terra. Então, meus irmãos, compreendeu a manutenção espiritual como é que é? Então, a manutenção espiritual é um processo contínuo. Não é para fazer de vez em quando, não, mesmo. Não é para você esperar cair na oficina, não. Sofrer uma queda, não. Uma dificuldade, não. É dia a dia para que você se fortaleça e assim você não apresente mais defeito. Através da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão, do serviço, do jejum, da gratidão, nós podemos crescer espiritualmente, nos manter firmes na fé. Que possamos, todos nós, eu e você, nos comprometer a crescer espiritualmente de maneira saudável, frutífera, refletindo a luz de Cristo nesse mundo tenebroso que está próximo do final. Então, meu irmão, olha, se esse vídeo abençoou sua vida, despertou você, não esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos, com seus irmãos e também inscreva-se, né? Vai lá, se inscreve aí no nosso canal para você ter acesso a mais conteúdos edificantes do nosso canal, tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe, te proteja, te guarde, em nome de Jesus.